A mentalidade feminista contribuiu diretamente para eu desenvolver uma depressão profunda. É comprovado que o humor deprimido tem origem com pensamentos deprimidos. A natureza do feminismo é pesada e pode levar a mulher a um verdadeiro buraco negro. Mas não vou ocultar nada de vocês. Desde pequeno, eu confesso que sempre fui uma criança muito questionadora. Vários professores apontavam isso. Ilana é um tanto inconformista, embora não fosse ativa, expansiva, de liderar motins, discussões, nada. Mas quando eu falava, quando eu me manifestava, tinha essa natureza questionadora de perguntar o porquê da regra, por que eu tinha que seguir aquilo, qual era o fundamento, sabe? Eu nunca gostei de fazer as coisas simplesmente porque me mandavam e agir de uma forma simplesmente porque as outras pessoas também estavam agindo daquele jeito. Então eu tinha um quê revolucionário, inquieto desde a infância. E como eu expliquei no vídeo sobre como eu me converti ao catolicismo, sempre fui cristã. Na época protestante, na infância e adolescência. Só que mesmo sendo cristã, eu não conseguia compreender o sentido do sofrimento, o sentido da dor. Ou seja, o porquê de Deus permitir o sofrimento para algumas pessoas e para outras não. O porquê de algumas pessoas sofrerem com mais males do que as outras. E eu enxergava muitas mulheres sofrendo. Parecia até que nós éramos, assim, escolhidas para sofrer. Com a menstruação, com os filhos, com as alterações do ciclo hormonal. Ficava muito evidente aquilo para mim. E também, infelizmente, eu sofri diversos traumas. Não é que alguém reclamou comigo quando eu era criança, não ganhei um presentinho, nada disso. Traumas profundos, inclusive envolvendo outros homens, que não vem ao caso agora, mas que já criou toda uma imagem negativa, pensamentos e raciocínios distorcidos acerca do outro sexo. Eu cresci achando que alguns homens potencialmente poderiam ser muito maus e a figura masculina para mim já era perigosa desde a infância. Somado a isso, eu não tive pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos. Então essa figura de um homem que protege, que ama, que cuida, sabe? E as figuras masculinas que tinham próximas não eram tão boas. Eu sou Ilana Vieira, terapeuta e especialista em temperamentos humanos. E antes de contar como eu me tornei feminista e todo o desenrolar da história, deixe a sua inscrição neste canal agora mesmo e ative o sininho, pois dessa forma receberá em primeira mão vídeos que desagradam o sistema. Pronto? Vamos lá! Como foi o meu primeiro contato com o feminismo e como, de fato, eu me tornei feminista? Olha, o primeiro contato que tive mesmo foi com professores do colegial. Eu lembro que enquanto eu estudava em colégios de bairros, colégios menores, nunca tinha tido contato diretamente e até as pessoas, as meninas, eram absolutamente normais. Ninguém de cabelo colorido, não que isso seja algo exclusivo das feministas, mas é um padrão mais comum nelas. Ninguém alternativo, todo mundo era normal. Porém, quando fui ao colégio técnico, lá no ensino médio, além de todos os professores, ou praticamente todos, para não ser injusta, terem esse viés progressista, esquerdista, eu comecei a participar ativamente de mesa redonda, então palestras envolvendo mulheres que se declaravam feministas, que militavam. Teve ainda um grêmio estudantil. E o Grêmio promovia também palestras, encontros culturais e coisas do gênero. Inclusive, eu comecei a falar nesses eventos comentando. Então, tinha um microfone que passava e eu já estava engajada, já estava estudando, não profundamente, vale dizer. Mas comecei realmente a gostar de estar ali comentando, interagindo, recebendo trocas. E fui aquela pessoa que se aprofundava em artigos. Então, eu comecei a ler artigos das feministas aqui do Brasil e também passei a acompanhar algumas meninas naquela época chata de textão no Facebook. Meu Deus, que vergonha. Tem até uma história para contar. Eu teve uma apresentação que eu tive que fazer, então era de tarde, assim, logo depois do intervalo, fui com a minha amiga, a gente entrou na sala, nós resolvemos falar sobre o aborto. Eu e essa minha colega, o tema era livre. Eu fui na biblioteca,
Era grande, boa biblioteca. Peguei lá 2 livrinhos, esqueci o nome da autora, é brasileira inclusive. E ela dava vários argumentos ali, inclusive científicos, embora sejam equivocados, sobre a prática. E eu com minha amiga falamos que aqueles clichês. A mulher pobre não aborta, a mulher rica consegue, é um direito e tem que fazer. O professor, na hora, nem esperou a gente completar, cortou. Ele falou, não, eu tive um filho com 16 anos e cuidei, não era para abortar, e você tem que assumir suas responsabilidades. Eu e minha colega continuamos defendendo a nossa posição, mas esse evento me marcou. Eu nunca vou esquecer desse posicionamento dele, dessa coragem que ele teve, né? Para vocês verem o grau que eu cheguei a dar apresentações a favor do aborto, um absurdo. Sendo que nessa época eu ainda era cristã, porque eu passei pela fase ateia e agnóstica. Mas eu tive uma grande dificuldade justamente nesse ponto. Como conciliar o cristianismo, a doçura, a leveza de ser, a mansidão, o papel da mulher e do homem na Bíblia, até a questão da submissão feminina, com o feminismo que prega essa mulher empoderada, super forte, dona de si, não depende de ninguém, supostamente. Ou seja, tinha uma forte pressão psicológica ali naquele momento que eu enfrentava. Tem até no livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, em que ele fala que isso se chama dissonância cognitiva. É realmente quando você tem uma crença, quando você acredita em algo, mas se vê obrigado a agir de uma forma contrária. No caso, eu não me vi obrigada em si na época, mas hoje eu percebo quanto essa pressão do meio, absolutamente quase todos os alunos e professores compartilhando daquele modus operandi, os temas das aulas, né, os eventos nos quais eu estava presente, realmente exerceram essa pressão psicológica oculta na época e eu acabei cedendo, infelizmente. E aos poucos temperados, eu comecei a perder o meu brilho, comecei a abandonar aos poucos preceitos e as minhas crenças e os meus valores. Em casa foi triste porque eu virei aquela adolescente chata que questiona tudo. Nossa, só de lembrar, meu Deus, que vergonha. Mas eu questionava. Por que o menino pode usar essa roupa e a menina não? Por que isso é um papel tipicamente feminino e o masculino não? Hoje eu vejo que alguns questionamentos estão corretos. Por exemplo, por que muitas vezes os filhos homens não fazem serviços de casa, não aprendem a se virar e as meninas sim? Não que o feminismo esteja correto por conta dessa crítica, mas era uma injustiça que eu via. Não via mais ninguém falando, somente as feministas, então algumas críticas realmente fazem até sentido. É claro que elas usam isso para mascarar o seu real objetivo. Enfim, comecei a questionar várias coisas desse gênero em casa. Nos encontros de família, nossa, meus tios tiveram muita paciência comigo. Eu lembro nitidamente de chegar assim na casa, meu tio Ali, da esposa dele, Kate. E aí eu falava, não quero ter filhos, nunca vou ter filhos. Casar, Deus me livre. E eu tinha uma certeza, assim, avassaladora de que, de fato, eu não iria me casar, ou não tão cedo, de que eu nunca iria ter filhos. E realmente, o feminismo me assaltou de um jeito, a ponto de eu não querer constituir família, a ponto de eu não querer me relacionar para sempre com a pessoa, a ponto de piorou, eu passar a ter medo de todos os homens na rua. Por quê? De acordo com as teóricas do feminismo, a maioria pensa e fala que todo homem é um estuprador em potencial, é um criminoso em potencial. E você pensa como eu era na rua. Era hostil a qualquer gentileza, era hostil a qualquer homem, tinha medo de todos. Me sentia uma enorme vítima do suposto patriarcado malvado, do suposto patriarcado que domina e subjuga as mulheres. Realmente entrei numa posição muito vitimista, achando que eu ia enfrentar muito mais problemas que os homens,
na minha carreira profissional, nos meus estudos, somente por ser mulher. E aí, eu passei uns períodos indo para a igreja, não indo. Eu só sei que nesse meio tempo, eu comecei até a me vestir de forma tipicamente masculina. Como? Eu pegava algumas blusas que alguns amigos me davam, blusas que o meu irmão tinha e usava. Usava calças folgadas. Não utilizava maquiagem no meu dia a dia, não me arrumava, eu saía realmente feia. E isso me causou sérios danos psicológicos porque a minha autoestima baixou. Então eu não me enxergava como alguém de valor, como alguém belo, como alguém capaz, como alguém bonito, porque a minha imagem estava distorcida. Eu era feminina, mas eu não agia como tal. Eu não me vestia como tal. Eu queria ser diferente em algo que é da minha natureza. E um outro ponto também que influenciou foi o meu temperamento, porque por eu ser melancólica, eu realmente colocava em prática o que elas diziam. Não era como algumas colegas e amigas que se diziam feministas na época, mas elas continuavam se arrumando, continuavam se maquiando, continuavam se relacionando. Eu não. Nesse meio tempo, os pensamentos deprimidos que tinham a ver com essas questões e outras também passaram a se intensificar, sabe? Tudo juntando todos os pensamentos ruins, a baixa autoestima, essa confusão mental. E aí veio então o quadro depressivo na minha vida, talvez uma das fases mais tristes, mais pesadas que vivi. Entrei então numa grande dificuldade. Como eu iria me livrar do feminismo estando em depressão? Antes de eu fazer um apanhado sobre os verdadeiros danos mentais que percebi e sobre como descobrir a verdade, quero fazer uma pergunta. Você que está assistindo, já conheceu alguma feminista que se encaixa no que eu falei? Que perdeu o brilho e mudou até a própria forma de se vestir? Se sim, comenta agora rapidinho para eu saber. Vamos lá. Bom, temperado, não foi apenas eu quem sofreu com os danos psicológicos ocasionados pelo feminismo. Há diversos deles que são comuns a muitas mulheres que aderem a esse movimento, como, por exemplo, o repúdio a tudo que é feminino. Afinal, se Simone de Beauvoir diz que não se nasce mulher, mas torna-se, significa que as questões femininas são absolutamente existenciais. A pessoa escolhe ou não ser assim. Desde a sua origem, as feministas pregam esse repúdio ao feminino e muitas mulheres atualmente que realmente aderem ao movimento, ou até parcialmente, acabam se distanciando dessa sua essência que é inerente ao ser. Além disso, o ódio aos homens é mais uma consequência desse movimento. As mulheres se relacionam de uma forma diferente com o outro porque acham que eles têm uma mentalidade de dominação, uma mentalidade de opressão em relação a nós, o que não é verdade. Diversas feministas também têm uma mentalidade nociva do divórcio. Não é que o divórcio nunca possa ocorrer. A questão é que ele não deve ser usado como um recurso para resolver uma situações comuns do dia a dia. Por exemplo, você já deve ter ouvido alguém falando assim: não deu certo, aí a gente se divorciou. Ah, não tava dando mais não, a gente tava se desentendendo. Hoje, divórcio é igual espirro, uma coisa muito simples, natural, pode acontecer, mas não é. É realmente uma mentalidade altamente progressista. O repúdio à maternidade é um outro dano severo que o feminismo causa, porque as mulheres estão deixando cada vez mais de ter filhos, estão realmente preferindo uma vida egoísta, preferindo viver para si mesmas, em vez de se doar, em vez de pensar em alargar esse amor junto com os seus cônjuges, com os seus companheiros. E por fim, mais um dano muito comum ocasionado por esse movimento é a falsa autoestima. Certamente já ouviu o jargão: se aceite como você é perfeita. Não, você não está doente, isso é só uma imposição da sociedade. Você é perfeita. Não, tem que ficar o mais natural possível. Me engana que eu gosto do feminismo. E enfim, como foi que eu,
uma pessoa que estava se vestindo como um homem, uma pessoa que já não queria ter filho, que já não queria um compromisso eterno, que estava abandonando o cristianismo, se tornando ateia, agnóstica, que falava sobre o feminismo, respirava esse movimento, descobriu a verdade. Como eu vim parar onde eu estou hoje? Bom, eu acredito que a primeira coisa foi sair da escola. Então eu me formei lá na adolescência e saí desse ambiente. Somado a isso, passei a melhorar da depressão, do quadro depressivo que eu estava vivendo, que foi o primeiro e único, inclusive. E aí eu saí daquele meio do contato com aquelas outras pessoas diariamente. Eu acredito que uma das minhas maiores sortes foi não ter entrado na faculdade logo que saí do colegial, porque eu simplesmente ia sair de um ambiente ruim para um pior, que é na universidade. Eu demorei um tempo, né, para saber o que eu queria, para começar a estudar na faculdade. Então, naturalmente, passei a questionar alguns dogmas das feministas. O primeiro deles foi não viver o que se prega. Por exemplo, percebi que diversas feministas que apoiavam transições de gênero, até em crianças, em adolescentes, que são pessoas que nem têm uma personalidade formada ainda, tinham uma família dita tradicional. Então essas pessoas pregavam as ideias, mas na prática não vivia essa realidade. Outras, como eu citei já no início do vídeo, diziam que não existia feminino nem masculino, mas elas continuavam se vestindo como mulheres, continuavam se arrumando, estando bonitas e cheirosas. E passei a enxergar que as mulheres, em regra conservadoras, com valores de família, aparentavam ser mais felizes e mais alegres, e a aparência em si era mais bonita. As mulheres cristãs da igreja que eu conhecia eram mais conservadas e mais bonitas mesmo, tanto exteriormente quanto em seu interior. Por isso, eu vendo essas contradições, já subiu aquele sinal de alerta. O outro ponto bastante curioso foi a questão do alistamento, porque as mulheres conseguem votar sem necessariamente se alistar, o que não acontece com os homens. Então eu pensei, caramba, será mesmo que não existe algum privilégio? Ou será mesmo que o sexo que é o mais massacrado de fato seja o feminino? E a partir desse momento, desses questionamentos, eu comecei a me considerar uma pessoa liberal. Inclusive, tinha até algumas mulheres que se diziam feministas e eram liberais na época. Aquilo me atraiu um pouco. Realmente passei a simpatizar com o liberalismo e aos poucos fui pensando mais nas liberdades individuais em vez das coletivas, que são mais preconizadas por esse movimento. Também, logo após me tornar mais liberal, entrei num grupo de política aqui da Bahia que era coincidentemente coordenado pelo Felipe, pelo meu amor. Eu fiquei 1 ano e meio no grupo sem falar quase nada, só observando, só lendo. E eu já conheci o professor Olavo, mas lá eles falavam mais do professor, passei a ler alguns artigos. Conheci profundamente a Ana porque eu a seguia. Mesmo com ideias feministas, eu a seguia, porque eu gostava dos textos românticos, gostava das fotos dos livros, era bem inspirador. Mas aí eu comecei a assistir aos vídeos dela no YouTube, em que ela refuta, em que ela comenta, e aquilo, meu Deus, iluminou tanto a minha mente, eu ficava, caramba, é isso. E aí eu enfrentei algumas dificuldades até encontrar a verdade. Eu lembro que eu sofria muito para entender e interiorizar a cosmovisão conservadora, porque claramente na minha cabeça tinha uma injustiça haver pessoas mais ricas e outras não, haver muitas disparidades entre homens e mulheres, compreender essa cosmovisão conservadora de como as mudanças acontecem, sempre de forma gradual, de não reformar a sociedade a partir de um ideal, mas nessa sociedade que passou pelo teste do tempo, realizar consertos e aprimoramentos. Tive bastante dificuldade de entender que as mulheres, na verdade, são privilegiadas e não as oprimidas. Não é porque nós temos um útero e gestamos e temos alguns encargos a mais com a maternidade, por exemplo, que a nossa vida em si
seja mais oprimida em relação às dos homens. E nesse processo, como mencionei aqui no início, eu voltei a ser cristã, voltei a acreditar em Deus, depois me converti ao catolicismo e consegui me livrar de vez das amarras do feminismo. Confesso que até hoje tenho algumas dificuldades, no sentido de, por exemplo, um tom de voz feminino pode ser um tom de voz mais brando, mais manso. Não necessariamente a gente tem que chegar ali com aquele voz imponente. Só que eu sempre tive o hábito de falar assim, por exemplo, e aí me cuido, me policio para não ser excessivamente seca, marcante, que são atributos até mais tipicamente masculinos e que fazem parte da minha natureza melancólica, ser mais rígida, mais seca. E a mulher não. Enfim, essas nuances aí de comportamento e de doçura que foram estragados pelo movimento e que eu tenho tentado resgatar há um tempo. Bom, temperado, fico feliz que tenha chegado até aqui. Significa que se interessou em saber um pouco mais sobre a minha história. Infelizmente, essa ideologia assaltou a mente e a alma de milhares de mulheres. Mostrar os impactos negativos em mim foi a maneira que encontrei de contribuir. Não se esqueça de inscrever-se neste canal para receber todos os vídeos que eu postar. Até a próxima sexta. Tchau, tchau!